Atualização importantíssima sobre o caso da atriz que engravidou, escondeu a gravidez, teve o seu filho e doou. Bom, o que temos aqui de informações é que a Clara Castanho emitiu uma carta aberta ao público. Ela assumiu que foi ela quem engravidou, ela quem teve um filho e não quis ver esse filho. Bom, em meio a essa carta, a Clara começa contando toda a história e ela diz inclusive que foi vítima de um abuso. Não falou quem fez esse abuso, se ela conhece, se é uma pessoa que já está presa. Ela não falou sobre isso, mas ela diz que tomou a pílula do dia seguinte e tentou não engravidar. O ciclo menstrual dela continuou normalmente. Quando ela descobriu que realmente estava grávida, estava com uma dor muito grande. Inclusive, os médicos desconfiavam de uma doença, pensavam que ela estava com algum câncer, alguma coisa do tipo. E aí descobriram que, na verdade, ela estava grávida. E mesmo com o ciclo menstrual normal, ela estava grávida, o que é o mais impressionante. A Clara revela que descobriu a gravidez praticamente no final e que não fez o boletim de ocorrência sobre o estu porque preferia ignorar a situação e fingir que nada aconteceu. Ela achou que isso seria um mecanismo de defesa que faria ela se recuperar melhor dessa fase. E aí ela pariu o filho logo em seguida, ou seja, o intervalo dela ter descoberto a gravidez pro parto foi muito pouco, e aí para ela digerir essa história foi algo muito rápido. Contudo, quando ela teve a criança, então ela não conseguiu cuidar da criança, não conseguiu criar a criança, e aí ela tomou a decisão da adoção. A Clara doou seu filho, disse que conversou com psicólogos, inclusive ela diz que sofreu preconceito por conta do médico. O médico disse que ela tinha que amar a criança do mesmo jeito, porque tinha 50% do DNA dela. E aí ela armou toda a história ali para conseguir doar a criança sem que ninguém soubesse dessa gravidez, sem que ninguém tivesse ali o conhecimento sobre o assunto. E aí simplesmente o que aconteceu foi o seguinte: na sala de parto, a Clara já tinha preparado tudo para ser em sigilo, para ninguém descobrir. E simplesmente uma enfermeira disse que, assim, tipo, meio que ameaçou ela. Imagine se tal colunista saber dessa história. E aí ela ficou muito espantada com aquela situação, pois tinha sido destratada pela tal enfermeira, e esse tal colunista era o Léo Dias. O Léo Dias posteriormente comentou sobre o assunto. Ele não citou nomes, ele nem citou a história, ele só falou que tinha uma menina muito famosa, que envolvia vidas e que o karma iria ser muito grande. A Antônia Fontinelli foi quem divulgou essa história. Ela contou, inclusive, com certa desconfiança da versão da menina, né? Meio que desconfiando que, na verdade, a Clara não teria sido estu, que, na verdade, a Clara... Inclusive, pessoas do meio dizem, não tô falando da Antônia, mas pessoas que dizem que sabem da história, afirmam que a Clara, na verdade, ficou com um cara famoso, que era comprometido, e que essa história do estu era tudo mentira, pra que ninguém contasse isso daí. Enfim, eu não vou dizer aqui quem tá certo, quem tá errado. Eu não sou ninguém para julgar a Clara e eu acredito na versão dela até que se prove o contrário, tá? E vale frisar também, tá dentro da lei ela ter doado o filho. Isso daí ela não cometeu nenhum crime. E ela teria cometido um crime se abortasse a criança. Aliás, em caso de estu, é permitido no Brasil, então ela até poderia, pela lei, né? E isso eu não tô falando que eu concordo ou eu discordo, mas é pela lei. E aí, simplesmente, ela teve a criança e doou, deu para adoção, o que é uma atitude que você pode concordar ou discordar, isso daí já é um problema seu, mas tá dentro da legalidade, ela não tem nenhuma culpa nisso, ela não cometeu nenhum crime, e eu desejo forças para ela nesse momento, porque deve estar sendo um momento muito difícil. E é isso, pessoal, esse assunto fica por aqui, muito obrigado por terem assistido, até a próxima e tchau!